Olá a todos, meu nome é Gustavo Fernando Frazão Lima, sou orientado pelo professor Dr. José Augusto Ferreira Pérez Vilar e hoje eu vou falar sobre o meu projeto, que é a síntese e caracterização de sondas luminescentes acopladas à chalcona. Pois bem, as chalconas estão presentes desde as frutas até as raízes, como também nos produtos naturais regularmente utilizados para o consumo humano. São o núcleo central de uma variedade de compostos biológicos importantes, como compostos intermediários para a biossíntese de flavonoides e tem demonstrado uma variedade de efeitos farmacológicos. Conhecidas como cetonas aromáticas, sua forma mais simples e comum de sintetizá-la é a condensação de Klein-Smith, na qual formam-se cetonas alfa-beta insaturadas, onde tanto a carbonila quanto a proteção olefínica estão ligadas a agrupamentos aromáticos. Estudos têm demonstrado o grande potencial farmacológico das chalconas, entre elas o efeito anti-inflamatório, na qual a chalcona e seus análogos sintéticos têm demonstrado a capacidade de inibir a síntese de óxido nítrico e prostaglandinas, que são produtos das vias óxido nítrico sintetase e ciclooxigenase, sendo assim inibindo as principais vias pró-inflamatórias. A chalcona foi selecionada para o projeto devido às suas diversas propriedades e também sua flexibilidade nas metodologias para a síntese delas, devido também à facilidade da sua purificação, rendimentos satisfatórios, tempo reacional relativamente curto, ocorrência em temperatura ambiente e utilização de catalisadores de baixo custo. A busca por métodos capazes de detecção mais sensíveis de biomoléculas sofreu muitos avanços nos últimos anos, principalmente com os estudos que envolvem a administração de medicamentos, terapia e investigação genética, além também de métodos de detecção óptica, desencadeando assim uma grande revolução nessa área. A microscopia de fluorescência é perfeitamente adequada para esse tipo de tarefa por gerar contrastes ao explorar as muitas manifestações da emissão de luz. Na geração atual, os marcadores fluorescentes são amplamente utilizados desde a decodificação do DNA até o auxílio de diagnósticos de patologias e infecções afins. A microscopia de fluorescência é capaz de explorar interações moleculares e conformações com a resolução que supera o limite da microscopia óptica convencional, sendo uma técnica relativamente insensível à variação da concentração e no caminho óptico, possibilitando assim uma detecção de pequenas concentrações de biomoléculas no sistema desejado a ser observado. Atualmente, os compostos contendo o fluorópido BODIP têm sido destacados para tal tarefa e são amplamente estudados devido às suas propriedades fotofísicas, que os colocam como uma das principais sondas fluorescentes descritas na literatura atual. Devido às suas propriedades únicas, o composto do tipo BODPI é uma excelente escolha como componente fluorescente para o projeto da sonda, devido à boa estabilidade química, tamanho molecular pequeno, assim como a manifestação de emissão de luz, sensibilidade, seletividade e modulação ao estado fundamental. O acoplamento do fluorópido tipo BODPI a moléculas bioativas vem crescendo devido à necessidade de melhorar o entendimento dos mecanismos de ações de drogas e suas otimizações, visando o aprimoramento da ação farmacológica e, consequentemente, ação específica do alvo. O objetivo geral desse projeto foi desenvolver uma metodologia de síntese e acoplamento de sondas luminescentes do tipo BODPI a compostos bioativos, de forma simples e eficiente para análise de mecanismos de ação e diagnóstico de doença. Com objetivos específicos, foram sintetizar, purificar e caracterizar todos os compostos propostos e seus intermediários, seja por infravermelho, RMN de hidrogênio e de carbono e espectrometria de massa.
Investigar também a relação estrutura-atividades dos compostos sintetizados em relação aos efeitos dos grupos modificados, assim também como avaliar as atividades dos compostos sintetizados sobre a sódio, potássio, a TPase, também como envolvendo em ação com agentes antimicrobianos. Nesse projeto foi proposta a realização da síntese do BODPAI com grupos capazes de se ligar a moléculas a fim de estudar as imagens geradas por compostos luminescentes in vivo ou in vitro. Para tal, pretendemos introduzir o BODPAI na chalcona. O intuito desse projeto é diminuir a necessidade de ferramentas com maiores precisões para estudos de vias e rotas de interação entre fármacos e metabolismo, assim como testes quantitativos de moléculas bioativas em estruturas celulares. Já o preparo da resacetofenona foi sintetizado através da reação de acilação de Friedel-Crafts entre o resorcinol e o ácido acético. O produto foi purificado por recristalização, gerando um rendimento de 61% e com leve coloração marrom. A cromatografia líquida de alta eficiência evidenciou a formação do produto, já que o pico referente ao resacetofenona possui um tempo de retenção em 2,8 minutos, diferente do pico de retenção do material de partida, que é 2,3 minutos. Na primeira etapa do mecanismo proposto para a síntese do resacetofenona, o par de elétrons livres da hidroxila presente no ácido acético estabelece uma ligação com o cloreto de zinco, que atua como ácido de Lewis, no qual é estabilizado por ressonância. Na etapa posterior, o par de elétrons da carbonila atua como eletrófilo e reage com o resorcinol, formando o íon arênio, seguido pela aromatização e formação do produto desejado. Para a segunda etapa da síntese, foi realizada a proteção da hidroxila na posição 4 do resacetofenona com o DHP, que é necessário devido à incompatibilidade da hidroxila livre no carbono 4. Para a próxima etapa, o DHP foi escolhido como o grupo protetor por ser resistente a diversas condições, como por exemplo a presença de agentes redutores e oxidantes, e por necessitar de condições blandas para ser retirado. A reação de proteção com o DHP foi catalisada com PPTS. O produto foi purificado por recristalização em metanol, obtendo um rendimento de 79%. O mecanismo proposto parte da desprotonação do anel piridínico pelo ataque do par de elétrons π da dupla ligação presente na molécula DHP, formando um intermediário. O par de elétrons livres presente na hidroxila da resacetofenona reage com o intermediário do DHP, formando o resacetofenona protegida. No espectro de RMNA de hidrogênio do composto THP resacetofenona, foi observado um tripleto integrado para 3 átomos de hidrogênio com 5,49 ppm e constante de acoplamento 3,1 Hz, referente ao hidrogênio do carbono 1 presente ao grupo protetor. O simpleto integrado para um átomo de hidrogênio com deslocamento químico de 12,61 ppm foi atribuído ao hidrogênio da hidroxila do carbono 2. Além disso, o dupleto integrado para o átomo de hidrogênio com deslocamento químico de 7,64 ppm e acoplamento de 8,9 Hz foi atribuído ao hidrogênio do carbono 6. E então, o simpleto integrado para 3 átomos de hidrogênio com deslocamento químico de 2,56 ppm foi atribuído ao hidrogênio do carbono 2. No espectro de RMN de carbono foram identificados os sinais referentes ao carbono carbonílico 1 em 202,84 ppm e o carbono 1' em 96,23 ppm. O resultado das interpretações dos espectros vibracionais da região do infravermelho da THP resacetofenona mostrou uma banda de absorção em 2.947 cm-1 referente ao estiramento CH por sp3, presente no THP. Também foi observada uma banda em 1.112 cm-1 referente ao estiramento COC
em um anel de 6 membros. Na obtenção da THP 2,4 de hidroxichalcona, a obtenção a partir de uma reação de condensação aldólica entre o THP resacetofenona e o benzaldeído, na presença de uma solução de hidróxido de potássio em metanol. Após 24 horas de reação, foi possível evidenciar por CCD a formação da chalcona. O produto foi extraído e purificado por recristalização em etanol, obtido com um rendimento de 48%. O mecanismo proposto ocorre a transferência de um próton do carbono alfa para a hidroxila de potássio. O carbono carbonílico do benzaldeído sofre um ataque nucleofílico do íon enolato, resultando em um íon alcóxico, que é protonado, formando um intermediário aldólico. Logo após o intermediário aldólico, ele sofre uma desidratação pela remoção de um átomo de hidrogênio alfa, formando assim a dupla ligação. Essa etapa é feita a reação de desproteção em meio ácido da THP 2,4 de hidroxichalcona, com uma solução de hidróxido de cloro como solvente. Assim, ocorre a desproteção e a obtenção da chalcona. O mecanismo proposto ocorre quando o par de elétrons do oxigênio ligado ao carbono 4 retira um hidrogênio do meio ácido, formando assim um intermediário oxônio. O par de elétrons do oxigênio presente no THP desloca-se para a formação da dupla ligação, rompendo a ligação com o oxigênio protonado e assim liberando a chalcona. Na obtenção da THP chalcona-etileno, foi realizada uma reação de condensação aldólica entre o produto THP resacetofenona e a 4-etinilox-benzaldeído. Assim foi extraído o produto e purificado por recristalização em etanol, sendo obtido em um rendimento de 38,55%. No mecanismo proposto da reação de condensação aldólica, como demonstrado no esquema 10, o íon hidróxido remove um próton do carbono alfa do THP resacetofenona, formando um enolato, o qual é estabilizado por ressonância. O carbânio do enolato reage com a carbonila do 4-etinolox-benzaldeído, resultando em um íon alcóxico, que é protonado, formando um intermediário aldólico. Logo após o intermediário aldólico, sofre uma desidratação e pela remoção de um átomo de hidrogênio alfa, formando assim a dupla ligação. No espectro de RMNA de hidrogênio, o composto THP chalcona etileno foi observado que o produto não foi totalmente purificado, já que consta a presença da 4-etinilox-benzaldeído na amostra, na qual foi identificada seus picos presentes com a numeração na cor vermelha e o produto na cor preta. Referente ao produto, foi identificado 2 dupletos de hidrogênio com um átomo de hidrogênio em cada um, com 6,59 ppm e 7,8 ppm, e com suas constantes de acoplamentos 2,4 e 9 Hz, respectivamente. Referente ao hidrogênio do carbono 1, presente ao grupo protetor, com deslocamento químico de 5,5 ppm. Para a síntese do dimetilpirrol, foi necessário fazer a síntese do 2,4-dietil-3,5 de carbentoxpirrole, onde foi obtido um cristal amarelo pálido com rendimento de 62%. E após o domínio da técnica, realizou-se a síntese em escala multigrama, totalizando 80 gramas de produto sintetizado. Durante a realização da reação do 2,4-dimetilpirrol, percebeu que formou-se um sólido amarelo, né, claro, com rendimento básico de 43% de rendimento. Porém, vale ressaltar
que, ao sintetizar em escala multigrama, o rendimento subiu de 43 para 61. Essa ocorrência do aumento de rendimento também foi constatado na literatura, porém com valores de 59% na síntese padrão, subiu para 63% de rendimento se for sintetizados em maiores escalas. O 2,4-metilpirrol é um reagente comercial, porém foi optado sintetizá-lo não só pelo fato da sua síntese ser de fácil realização, como também pelo fato deste produto ser caro. Já no espectro de RMN de hidrogênio dele, do 2,4-dimetil 3,5 de carbentoxpirrol, também conhecido como dietilpirrol, apresentou 4 conjuntos de sinais. Entre eles são a ligação do hidrogênio no nitrogênio, que foi na posição 9,74 ppm, o multipleto característico das duas duplas de metileno, que está no 4,4 ppm, assim como sua constante de acoplamento 14,4, 7,2 e 4 Hz. Foi localizado o hidrogênio dos grupos metil na posição 2,63 ppm com 8 e 6 Hz. E por último foi identificado o grupo metil presente nos metilenos, que são o multipleto presente entre o 1,53 e 1,39 ppm, com constante de 6 Hz. A reação de oaquilação do 4-hidroxibenzaldeído com o dibrometo de aquila foi realizado conforme a metodologia descrita na literatura, no qual foi purificado e obtido com rendimentos de 62%. No espectro de RMN de hidrogênio, o brometo apresentou 2 sinais de tripletos integrados para 2 átomos de hidrogênio cada, em 3,49 ppm com 6,46 Hz, que se refere aos hidrogênios que estão ligados aos carbonos do átomo do bromo, e na posição 4,08 ppm com 5,96 Hz é referente aos hidrogênios ligados ao carbono que se liga ao oxigênio. O brometo foi convertido em azida. A reação foi realizada conforme a metodologia descrita por Karmal e colaboradores. O composto foi obtido com rendimento de 82%. No espectro de massa foi possível observar um sinal do íon molecular igual a 242,2 mZ, no qual se refere à massa do composto somada com a do sódio. O BODPAI foi sintetizado via condensação do aldeído aromático e o pirrol por catalisação ácida, realizado em THF na presença de TFA. O intermediário de pirrolimetano obtido foi subsequentemente oxidado com DDQ, na qual ocorreu rendimento de 47,7%. Depois, a reação foi tratada com trifluoreto de boro e éter etílico, na presença de trietilamina, formando assim o BODPAI. Já para a reação de cicloadição 1,3 dipolar, ocorreu a união entre a chalcona e o BODPAI, que foi utilizado, como descrito ao título, a reação do tipo click, que é a cicloadição 1,3 dipolar de Huygens, utilizando sais de cobre. Espera-se a formação regioespecífica do isômero 1,2,3-triazol, como demonstrado no esquema. Já no mecanismo proposto para obtenção do 1,2,3-triazol, envolve a complexificação do alcínio terminal com um átomo de cobre na ligação π. Há a formação de um acetileno de cobre através da incorporação de outro átomo de cobre e a ação do solvente. O intermediário binuclear formado complexa-se com o nitrogênio eletrofílico da azida orgânica, concomitante com a formação de uma ligação CN estável, devido à ocorrência de um ataque nucleofílico ao carbono beta do acetileno. Em seguida, há
a formação da ligação CN, resultando no fechamento do ciclo e obtenção de um intermediário triazolida de cobre, que após sofrer protonólise, ele forma-se então a 1,2,3-triazol. As reações foram acompanhadas por CCD e interrompidas após 3 horas de síntese, sendo observado o consumo dos materiais de partida. O produto foi purificado por cromatografia, né, em coluna sílica e obtido com rendimento de 58%. No espectro de RMN de hidrogênio, foi possível observar todos os hidrogênios do composto 17, evidenciando o sucesso da síntese. Podemos também observar a presença de 2 anéis aromáticos para-substituídos e um anel trissubstituído, que são possíveis serem observados no espectro de hidrogênio, conforme mostrado na figura 9. Além dos anéis aromáticos, é possível observar o hidrogênio da dupla ligação da chalcona. Outra região importante no espectro de hidrogênio é a entre 3,5 e 6 ppm, pois apresenta vários sinais característicos da molécula. Nesta região, são possíveis observar os sinais dos tripletos relativos ao grupos alquílicos espaçador, dos hidrogênios ligados ao nitrogênio mais deslocado e ligado ao oxigênio do BODPAI menos deslocado. A síntese do BODPAI azida e da chalcona foram realizadas com sucesso, e a metodologia para a síntese do 2,4-metilpirrol foi realizada para a produção em escala multigrama. Neste trabalho, também contribuiu com o contributo para o conhecimento em síntese orgânica através de preparação, purificação e análise da chalcona e BODPAI azida. Sobre as minhas perspectivas de futuro, precisamos otimizar a etapa da síntese do BODPAI com o maior rendimento possível e realizar estudos fotofísicos e biológicos. Obter bons resultados nos ensaios biológicos com elevada citotoxicidade em células tumorais e seletividade sobre as isoformas na sódio, potássio, ATPase. Contribuir socialmente através da possibilidade concreta de desenvolvimento de novos produtos que possam ser efetivamente utilizados como protótipos de novos fármacos, e também o resultado dos estudos contribua para a disseminação do BODPAI como uma excelente ferramenta para entendimento e estudos de rotas vias metabólicas. Aqui são as referências nos quais eu utilizei para poder fazer a apresentação, e eu gostaria de agradecer ao UFSJ, né, que me deu a oportunidade para poder fazer o mestrado, e imensamente ao Labzone, que não só também me deu a oportunidade, como também me passou conhecimento e experiências de trabalho. E um outro obrigado especial ao professor Zé Vilar, que graças a ele eu consegui aprender bastante coisa na parte da química orgânica.